Oi pessoal, boa tarde. Vamos lá então. Para quem não sabe, meu nome é Michel, eu sou professor de matemática. Vamos agora tirar umas dúvidas em relação à equação de segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é relembrar qual é a estrutura de uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Certo? Então, aqui é uma condição onde a, b e c são números que estarão na equação de vocês. Eu posso ter, por exemplo, 2x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau. Ó. Eu tenho x ao quadrado. Esse carinha aqui virou o meu a, esse carinha aqui virou o meu b, esse termo dependente meu c. Esse a, este b e este c. Certo? Eu posso não ter um dos elementos. Eu posso, por exemplo, x ao quadrado mais 7x é igual a zero. Tranquilo. Qual é o valor que multiplica um número que transforma nele mesmo? 1. Então quer dizer que o meu a aqui vale 1. B é meu termo que acompanha x, então b vale 7. E cadê meu c? Eu não tenho. Se eu não tenho, ele vale 0. Certo? Eu posso ter também x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Tranquilo. Meu a vale 1. Meu b é o cara que acompanha x. Eu tenho x? Não. Então quer dizer que meu b é zero. Por quê? 0 vezes qualquer coisa é zero. Então 0 vezes x é zero, eu não preciso representá-lo. Meu c é meu termo independente. Menos 16. Professor, mas a gente pode ter... Às vezes vem umas questões que a gente não consegue identificar desse jeito. Tranquilo, vamos pensar nessas umas questões que vocês não conseguem identificar desse jeito. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 6x menos 12x mais 4x ao quadrado menos 16 igual a 53. Poxa, o que eu vou fazer? Primeira coisa, agrupar os semelhantes. Vocês viram isso lá em monômios. Tá? Então, quem tem x ao quadrado, opera com quem tem x ao quadrado. 3 mais 4, 7x ao quadrado. Quem tem x, opera com quem tem x. 6x menos 12x fica menos 6x. Menos 16, eu tenho que ser igual a zero. Então, esse 53 que está do lado de cá, passa para o lado de cá. Menos 53 igual a zero. Tá desse jeito? Ainda não, ainda posso operar esses dois caras aqui. Então, 7x ao quadrado menos 6x, 69. Menos 69 é igual a zero. Certo? Então, agrupei os semelhantes e deixei ela na forma reduzida. A forma reduzida é aquela que está igual a zero. Então, nesse primeiro momento, a gente identificou quem é uma equação de segundo grau. Num segundo momento, o que a gente vai identificar? Verificar se tal número é raiz de uma equação. Então, vamos apagar isso daqui. E vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma equação que é x ao quadrado menos 8x mais 16 é igual a zero. A equação de segundo grau segue o padrão, né? Meu a vale 1, meu b vale menos 8, meu c vale 16. Eu quero verificar se o 2 é raiz. O que é ser raiz? É eu pegar o valor que me deram, colocar no lugar do x, e isso daqui dar zero. Vamos testar então. 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 16 é igual a zero. 2 ao quadrado é 4, menos 8 vezes 2 é menos 16, mais 16 é igual a zero. Esse menos 16 com mais 16 é zero, fica 4 igual a zero. 4 é igual a zero? Não. Então, 2 não é raiz da equação. Uma outra situação, vamos verificar se o 4 é raiz. Mesma ideia, onde tem x eu boto 4, fica 4 ao quadrado menos 8 vezes 4 mais 16. 4 ao quadrado é 16,
8 vezes 4 é 32, dá menos 32. Mais 16 é igual a 0. 16 com 16, 32 menos 32 é igual a 0. 0 é igual a 0. Opa, achamos uma raiz. 4 é raiz, sim. Certo? Assim a gente verifica se determinado número é ou não raiz de uma equação. Tá? Sempre pensem o seguinte, toda equação de segundo grau ela tem duas respostas. Ou elas são duas respostas iguais, ou são duas respostas diferentes. Tá? Então, descobri que o 4 é uma raiz, pode ter outra raiz também. Tá? Vamos pensar agora numa resolução de uma equação de segundo grau incompleta, que eu vejo que tem bastante gente com dúvida a respeito disso. Então, vamos pensar que eu não vou ter primeiro o b. 4x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Tem o x ao quadrado, está igualado a 0. Sim, é uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo ela? Quando eu não tenho b, eu posso resolver da seguinte maneira. Eu posso deixar tudo que for variável, ou seja, eu posso deixar o x ao quadrado de um lado e o que não for x ao quadrado do outro. Então, ficaria 4x ao quadrado é igual a 16. O 4 está multiplicando, a operação inversa é divisão. X ao quadrado é igual a 16 sobre 4. X ao quadrado é igual a 4. Então, a operação inversa da potência é raiz. Então, se do lado de cá está a raiz, está ao quadrado, potência, do lado de lá vai ser raiz. Toda raiz, mais ou menos o valor dela. Então, a raiz de 4 é 2, então a resposta seria mais ou menos 2. Ou seja, as raízes que satisfazem essa equação, o mais 2 e o menos 2. Se eu pegar esses valores e jogar no lugar do x, eu vou ter essa igualdade como válida. Certo? Um outro tipo seria a minha equação incompleta, faltando o c. Então, se eu tivesse 2x ao quadrado mais 16x é igual a 0. É uma equação de segundo grau, eu tenho x ao quadrado, está igualado a 0, não tem outra variável. Perfeito, é uma equação de segundo grau. Como é que eu vou resolver? Oitavo ano, vocês viram fatoração. O que eu tenho em evidência aqui? Eu tenho o x em todos os dois aqui. Então, se eu botar o x em evidência, aqui vai ficar 2x mais 16 igual a 0. Mas por que ficou o 2x? Porque quando a gente bota em evidência, relembrando lá o oitavo ano, a gente pega o que tem em comum e divide esse cara por x. Então, se eu fizer 2x ao quadrado dividido por x, relembrando, 2 por 1 é 2, x ao quadrado por x, divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes, fica 2x. A mesma coisa se eu fizer 16x por x. Iguais a gente pode eliminar, sobra 16. Certo? Então, fazendo a evidência, nós temos aquilo ali. Então, lá nas propriedades da multiplicação, diz que para um produto, para uma multiplicação dar zero, somente se um dos termos for igual a zero. Então, a gente vai fazer o teste com os dois termos. Temos dois termos aqui, o x e o 2x mais 16, e para dar zero, um deles tem que ser zero. Então, ou o meu x é igual a zero, esse cara aqui, ou 2x mais 16 é igual a zero. Como que isso daqui se torna zero? Aqui, tranquilo, a gente não tem mais o que fazer. Mas aqui eu vou resolver como uma equação de primeiro grau. 2x é igual a menos 16, estava somando, passa para o lado de lá de operação inversa, subtraindo, está multiplicando, passa dividindo, menos 16 sobre 2, na divisão de sinais diferentes vai ficar menos 8. Então, as raízes dessa minha equação aqui, 0 e menos 8. Ou seja, se eu pegar o 0 jogar aqui, a resposta dá 0. Se eu pegar o menos 8 jogar aqui, a resposta também dará 0. Certo? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos exemplos de equações de segundo grau incompletas sendo resolvidas para chegar nas raízes. Só que hoje sabe-se que não se usa muito continhas simplesmente armadas e prontas.
Vocês têm que parar e pensar. Vou apagar isso aqui e vou dar continuidade, então, numa outra situação, que seria o quê? Os problemas matemáticos. E se eu tivesse uma situação onde eu tenho um terreno quadrangular, que eu não sei a medida aqui, mas eu sei que a área dele é de 400 metros quadrados. Vamos pensar, se eu falo que ele é quadrangular, eu sei que aqui é x e aqui também é x. Como que eu faço a área de um quadrado? A área é igual a lado ao quadrado. No caso aqui a gente tem x, né? Então a gente diz que a área é igual a x ao quadrado. O que a gente sabe? A gente sabe a área. A área vale 400 metros. Então eu posso dizer que aqui é 400x ao quadrado. Se 400 é igual a x ao quadrado, eu posso assumir que x ao quadrado é igual a 400. Operação inversa da potência, a raiz. Nós vimos lá ainda há pouco no outro exemplo. Então, x é igual a raiz de 400, que eu posso dizer que é mais ou menos 20. Como eu sempre falei, uma equação de segundo grau tem sempre duas respostas. Só que, o que nós estamos tratando o x aqui? O nosso x aqui ele é medida. Tenho como ter uma medida de menos 20 metros? Não, eu não tenho. Então, a minha solução, o lado do quadrado vale 20 metros. Digamos que esse mesmo problema tivesse pedido também o perímetro. Bom, o perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado. Então, o perímetro é 4 vezes o L. Então, meu perímetro seria 4 vezes o 20. Meu perímetro seria 80 metros. Então, tentem sempre identificar estas situações. Aqui nós estamos vendo os dois tipos de equação incompleta. Na próxima aula a gente vai ver a equação completa como se resolve. Obrigado.